prazer poder contar com a Ana Gorini da Veiga, ela é nossa colega, da Karine e minha, da UFSPA, e ela vai apresentar hoje sobre a epidemiologia molecular do SARS-CoV-2. Então, a Ana já preparou essa aula, pode dar de olhos fechados, como a gente diz nessa aula. Começou lá na primeira semana que a gente teve um encontro na UFSPA sobre esse tema, né? Então, muito obrigado por aceitar o convite, Ana. Eu que agradeço o convite da Ayrton, da Karine e da Daniela, né? Esse programa de vocês está extremamente interessante, esse curso, eu tenho acompanhado diversas aulas, às vezes não ao vivo, mas depois eu assisto, e realmente tem sido temas extremamente relevantes, então eu fico muito feliz em ter sido convidada para falar um pouco, né, de algumas coisas que eu venho estudando nos últimos anos, que são os vírus respiratórios, infecções respiratórias virais, com uma abordagem da epidemiologia molecular. Então, até é uma abordagem, hoje, né, que eu vou falar um pouquinho, assim, dessa parte mais de epidemiologia molecular, e vai ser uma abordagem diferente das aulas que eu dei lá em março, na UFSPA, mas muito semelhante à que eu abordei na quarta-feira passada para o PPG de Biociências na universidade. Então, eu vou apresentar aqui, eu vou botar no modo de apresentação, tá? Que eu preparei aqui alguns slides para tentar explicar primeiro um pouquinho o que vem a ser essa expressão, né? Epidemiologia molecular. Muita gente desconhece ou acha que é uma abordagem um tanto recente, mas já faz aí mais de 20 anos que a epidemiologia trabalha, né, várias doenças infecciosas com essa abordagem de epidemiologia molecular. Então, vocês estão vendo os slides? Sim. Tá, porque sim. Agora eu só enxergo meus slides, eu não enxergo mais ninguém. Então, qualquer coisa, vocês me avisem aí, tá? Então, falar um pouquinho da epidemiologia molecular do SARS-CoV, mas só para falar, né, em relação a outras doenças infecciosas, é a aplicação de métodos moleculares ou de dados, informações moleculares acerca de um patógeno para entender, né, a epidemiologia da doença ou do próprio patógeno. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de artigos que foram publicados lá na década de 90, falando justamente, né, a aplicação que tem métodos de biologia molecular, como, por exemplo, a amplificação de ácidos nucleicos, que é a nossa famosa PCR, reação em cadeia da polimerase, e também o sequenciamento genômico para estudos de epidemiologia molecular. E aqui também outro artigo falando no estudo de infecções virais e também de doenças infecciosas emergentes, que é justamente o que a gente tem observado e tem experienciado agora com a Covid-19, né, a doença causada pelo novo coronavírus. Então, aqui eu sublinhei, eu fiz de propósito esse copy-paste aqui, tá? Não foi preguiça de montar o slide, mas justamente para mostrar que não sou eu que estou dizendo isso, que isso, de fato, está nesses artigos, né? Que, por exemplo, nesse caso aqui de um surto de hantavírus, né? Nos Estados Unidos em 93. Então, na verdade, como é que começou? Uma doença respiratória sem etiologia conhecida, né? Levou a uma fatalidade de 75% em 1993 nos Estados Unidos. E aí, na investigação do soro desses pacientes, foram detectados anticorpos contra hantavírus. E aí, como o isolamento do hantavírus a partir de amostras clínicas é muito difícil, o que eles fizeram? Eles pegaram, já que o indivíduo tinha anticorpos contra hantavírus, eles buscaram em bancos de dados genômicos sequências genômicas de hantavírus, desenharam primers e fizeram sequenciamento, amplificação e sequenciamento de hantavírus, né, tentando ver se conseguiam pegar alguma coisa de genoma de hantavírus naquelas amostras, e de fato conseguiram identificar que aqueles indivíduos estavam infectados por um hantavírus, e aí também, por comparação genômica do hantavírus sequenciado a partir dessas amostras clínicas, com sequências depositadas nos bancos de dados,
viram que o hantavírus que estava infectando essas pessoas era muito semelhante ao de alguns roedores. E aí, provavelmente, a infecção se deu, né, a partir da inalação de vírus em aerosol, ali a partir de excrementos, né, de fezes desses animais. Então, é exatamente não, muito semelhante ao que a gente viu no final do ano, quando os casos de infecção respiratória sem etiologia conhecida lá na China começaram a ser reportados, né? E aí, em janeiro de 2020, conseguiram isolar o vírus a partir de amostras clínicas dos indivíduos. Por microscopia eletrônica, foi identificado, então, que se tratava de um coronavírus. Por sequenciamento genômico, foi identificado como sendo um novo coronavírus, né, semelhante ao SARS-CoV, lá da epidemia de 2002, 2003. Então, aqui, só para mostrar que ali em 96 a gente teve uma situação muito semelhante. Então, isso tudo não é tão novo assim para quem já trabalha com infecções respiratórias. E aí, no outro artigo aqui, né, comentando também sobre a pandemia da gripe espanhola, que, na verdade, quando ocorreu, não se sabia qual era o vírus, nem se era a bactéria que estava causando aquelas milhões de mortes no mundo, né? Só com o isolamento do vírus influenza na década de 30 foi que se identificou que tinha sido, então, né, a gripe espanhola tinha sido causada pelo influenza. E aí aqui também, nesse artigo, ele comenta, o Edward Holmes, atualmente um dos principais pesquisadores que trabalha com filogenômica de vírus, né? E aí ele comenta toda a importância dessas técnicas de PCR, sequenciamento genômico, para o estudo dessas doenças infecciosas. E aí ele comenta aqui sobre, né, filogenia, enfim. E nesse outro artigo aqui também, né, que comenta justamente que essas análises genômicas, elas também permitem identificar as rotas de disseminação de uma doença. E aqui eu vou mostrar um pouco como isso tem sido feito para o coronavírus. Esse aqui é um artigo que saiu em 2019, ele foi submetido em dezembro de 2018 e publicado em março de 2019, falando sobre epidemiologia molecular de coronavírus. Aquele coronavírus, o SARS, né, de 2002, 2003, falando justamente a evolução e filogenia de coronavírus. Então, novamente, para quem já trabalha com vírus respiratórios, isso tudo que a gente está vendo agora não é muito novidade. O coronavírus pode ser novo, mas uma epidemia, uma pandemia causada por um vírus respiratório é uma coisa que já se esperava, só não se esperava que seria um coronavírus, a gente esperava que seria uma influenza. Aqui um pouquinho da linha de tempo, que eu já comentei, né, os casos de pneumonia em dezembro de 2019, em janeiro ali o coronavírus é isolado, depois em seguida ele já é sequenciado, e essa rapidez do sequenciamento aqui, ó, dia 12 de janeiro tinha sido obtida a sequência do coronavírus. Ocorreu graças às novas tecnologias de sequenciamento, que a gente chama de NGS, ou Next Generation Sequencing, e em português a gente gosta de usar o termo sequenciamento de alto desempenho. Então, em poucos dias a gente consegue o genoma completo do coronavírus, apesar de ser um vírus com um genoma bem grande, é um dos maiores genomas virais que a gente tem, cerca de 30 mil bases nucleotídicas de RNA. Bom, em relação à vigilância epidemiológica, né, de doenças, de infecções respiratórias, ela também não é nenhuma novidade. Então, desde a década de 40, que a Organização Mundial da Saúde possui esse programa, que inicialmente recebeu o nome de GIP, que é o Global Influenza Program, que tem por objetivo a vigilância epidemiológica do influenza, de infecções respiratórias, principalmente as agudas graves, causadas por influenza, justamente porque o influenza é conhecido por ser um dos principais vírus respiratórios responsáveis pelas grandes epidemias e pandemias na humanidade, de infecção respiratória. E na década de 50, então,
esse programa ele se amplia e é criada, então, a rede de vigilância de influenza, a rede global. Inclusive, o Brasil, né, no Rio de Janeiro, a Fiocruz, começa a fazer parte dessa rede mundial de vigilância ali na década de 50, com esses centros nacionais de influenza. Então, por exemplo, a Fiocruz é um dos centros nacionais, Evandro Chagas também, né? Então, a gente tem os laboratórios referência no Brasil, e, por sua vez, cada estado tem um laboratório central, né? A gente tem o LACEN no Rio Grande do Sul, então são os laboratórios centrais que são responsáveis por mandar ou para a Fiocruz ou para o Evandro Chagas a notificação dos casos, inclusive amostras, para que seja feito o sequenciamento de algumas regiões dos vírus influenza. E em 2003, em função da epidemia do SARS, né, do coronavírus que causou a síndrome respiratória aguda severa, e que se concentrou principalmente em países da Ásia, a Organização Mundial da Saúde também lança um programa que é o Alerta para SARS. Então, principalmente os países da Ásia começam a fazer uma vigilância uma atenção maior para casos de síndrome respiratória possivelmente causadas pelos coronavírus. Os estados americanos dos Estados Unidos, né? Todos os 50 estados dos Estados Unidos, eles fazem uma vigilância, ou seja, além de influenza e outros vírus respiratórios, eles também detectam coronavírus. No Brasil, o LACEN do Paraná tem, né, no painel de vírus respiratórios deles, eles já incluem os coronavírus endêmicos, que é o HKU1, o NL63, o 229E e o OC43. Entretanto, nos outros LACENs, esses coronavírus não fazem parte do painel de vírus respiratório. Então, como que é feita a notificação de casos de infecção respiratória aguda grave, isso até final de 2019, no Brasil, né? Então, a gente tem a PCR específica para influenza A e influenza B, e para adenovírus e vírus para influenza, para influenza 1, 2 e 3, e para vírus respiratório sincicial é feita a imunofluorescência direta. Então, tem um kit de imunofluorescência para esses outros vírus, e para influenza A e B, a PCR. E aí tem casos que ficam sem identificação do agente etiológico. Se for um caso muito grave que venha a óbito, até dependendo do laboratório, eles mandam para a Fiocruz ou até para o LACEN do Paraná para ver se é o coronavírus, para ver se é algum outro vírus respiratório. Enfim, então vamos seguir aqui um pouquinho, né? Isso aqui sobre aquele alerta que eu tinha comentado, né, para coronavírus. Então tem como objetivo, né, tentar identificar possíveis clusters de coronavírus causando aí uma emergência ou reemergência do SARS-CoV. Isso aqui foi uma publicação da Organização Mundial da Saúde lá de 2003. Isso aqui eu comentei, né, já que os vírus que podem causar infecção respiratória, então do trato respiratório superior, a gente tem aí rinovírus, coronavírus, influenza, parainfluenza e outros, e do trato respiratório inferior também alguns vírus respiratórios, e chamando a atenção que os coronavírus endêmicos, eles causam cerca aí de 1/3 dos casos de resfriado. Então, muitas vezes a gente está aí com um resfriadinho, o pessoal diz, estou gripado. Gripe, geralmente, a gente usa o termo gripe para quando é influenza. Mas, enfim, acaba virando o jargão, né, comum. Então, muitas vezes a gente pode estar com um coronavírus que, em geral, causa sintomas leves, entretanto, em crianças, em pacientes imunocomprometidos, mesmo esses vírus sazonais, eles podem causar quadros mais graves e até mesmo óbito. Então, quem são, né? Por que esses vírus são chamados de coronavírus? Quais as características desses vírus? Então, eles são chamados de coronavírus principalmente porque, por microscopia eletrônica de transmissão, eles têm esse aspecto aqui mostrado no canto superior esquerdo,
que parece uma corona solar, né? Essas proteínas de superfície chamadas de spike ou espículas, espinhos, elas dão essa aparência que parece a coroa do Sol, ou também uma coroa, enfim. Então, o vírus, ele é um vírus encapsulado, envelopado, desculpa, ele possui um envelope viral, que por um lado é muito bom, porque daí com isso a gente consegue eliminar ou inativar o vírus facilmente usando água e sabão. Esse envelope viral, ele contém fosfolipídios, né, porque ele provém da membrana da célula hospedeira, e com essas proteínas virais expressas na superfície. A spike, como eu já comentei, tem a proteína de matriz, tem a proteína do envelope, que é a E, mostrada aqui em amarelinho, e aí tem essa, dentro, né, o subjacente a esse envelope, a gente tem aí o núcleo capsídeo, que é a estrutura a própria proteína do núcleo capsídeo do vírus, a nucleoproteína, protegendo a molécula de RNA. Então, é o genoma do vírus, essa longa molécula de RNA de cerca de 30 mil bases nucleotídicas. E aqui o esquema geral do genoma do coronavírus, esse genoma, 2/3 do genoma, aproximadamente 20 mil bases, é responsável pela expressão, né, pela tradução da replicase, que é a RNA polimerase dependente de RNA, que vai ser responsável pela replicação do material genético do vírus, enquanto que cerca de 1/3 é responsável pela síntese das proteínas estruturais, a spike, a proteína do envelope, a proteína da matriz e a do capsídeo viral, e também outras proteínas acessórias. Isso aqui, então, é mais ou menos padrão para a maioria dos coronavírus, com algumas características mais específicas para cada um deles. Então, aqui, por exemplo, é um coronavírus humano, né, o H-CoV-229E, que é um alfa coronavírus. Aqui dos beta coronavírus, a gente tem o MHV, que é um coronavírus que causa uma hepatite em roedores, é o Murine Hepatitis Virus, o SARS-CoV e o MERS, que é aquele que causou a síndrome respiratória do Oriente Médio em 2013, 2014, que chegou a ter aí 30% de mortalidade na população humana. Bom, então, falando agora um pouquinho, né, da aplicação do sequenciamento e dessas análises todas do genoma do coronavírus, para a gente entender por que é importante a gente conhecer a sequência genômica desses vírus. Então, como que é feito o sequenciamento? Claro que com base nas sequências que a gente já conhecia desses estudos aí anteriores, né, tanto dos coronavírus endêmicos quanto dos coronavírus que causaram essas epidemias mais graves, a gente pode, então, desenhar primers específicos para fazer o sequenciamento, né? Isso aí é feito, como eu tinha comentado, atualmente pelo sequenciamento de alto desempenho, e aí são geradas várias pequenas sequências, é feito sequenciamento de diferentes regiões do genoma. Depois, por programas de bioinformática, a gente faz análise dessas pequenas sequências para montar uma sequência consenso e aí chegar aí na sequência do genoma completo. Aqui, no caso desse novo coronavírus, foi feito justamente isso, e uma vez tendo a sequência do genoma completo, a sequência nucleotídica, utilizando programas de bioinformática, a gente também pode predizer ou deduzir a sequência de aminoácidos das proteínas aquelas, voltando aqui um pouquinho, né, dessas proteínas aqui do vírus. E aí, por comparação de sequência dos aminoácidos, né, a gente tem aqui na primeira linha a sequência de aminoácidos do coronavírus do primeiro paciente sequenciado lá, o Wuhan, né, do coronavírus em final de 2019, início de 2020. E aí, comparando com os bancos de dados dos outros coronavírus, a gente consegue ver que a similaridade dos aminoácidos. Em pretos é quando são os aminoácidos idênticos, em cinza, aminoácidos que têm uma
uma similaridade ou uma característica muito semelhante, são aminoácidos polares, por exemplo, e aí em branco quando a similaridade é muito baixa. E com isso a gente pode fazer, então, um percentual de similaridade desse coronavírus com esses outros coronavírus presentes nos bancos de dados. Aqui uma outra forma de representar isso, né? Se a gente tiver aqui a sequência como sendo 100% a sequência do novo coronavírus, e por comparando em cada posição, aqui daí já é comparando os nucleotídeos, os 30 mil nucleotídeos do genoma. Para cada posição de nucleotídeos, qual o grau de identidade daquela base nucleotídica. Então, quanto mais parecido, mais próximo de 100% vai estar. O que esse gráfico aqui mostra, né? Que o novo coronavírus ele é extremamente semelhante com esse aqui em azul, que é um coronavírus de morcego. Ele tem uma alta semelhança também, né, com esses outros coronavírus, o SARS-CoV de 2002, 2003. Então, foi aí que foi identificado que provavelmente ele foi transmitido diretamente, né, de um morcego para um ser humano, ou então de um morcego para um outro animal que pudesse estar mais próximo do ser humano, né, algum animal vendido nesses mercados de alimento, e aí teve ocorrido o chamado spillover. Spillover é quando um patógeno salta de um animal para ser humano ou vice-versa. Isso é muito comum, um animal não humano para um ser humano e vice-versa. Então, isso é muito comum nessas zoonoses, né? E isso é um conceito que a gente chama de uma única saúde, que eu vou comentar no próximo slide. E aqui à direita uma árvore filogenética, mostrando justamente a semelhança desse novo coronavírus, esse cluster aqui dos pacientes de Wuhan, com coronavírus já conhecidos como o SARS-CoV, o HKU, né, e o próprio MERS aqui mais embaixo. Né, o MERS aqui, SARS-CoV. Bom, e aí aqui que eu comentei, né, que é o conceito que a gente fala muito desde os anos 2000, dessa saúde única. O que isso quer dizer, né? Que existe um fluxo entre meio ambiente, seres humanos e animais não humanos, né? Principalmente animais silvestres, mas também animais domésticos. E esse fluxo ele se dá através de patógenos, vírus, bactérias, fungos, né? Protozoários que podem passar do meio ambiente para animais, dos animais para o ser humano, então da água contaminada por um animal e depois para o ser humano e vice-versa. Então é muito importante a gente trabalhar com doenças infecciosas a partir dessa abordagem de uma única saúde. Não esquecer que o patógeno não é transmitido somente entre seres humanos, mas também de seres humanos para o ambiente e para outros animais. Não só falando de coronavírus, mas de várias outras doenças, como que a gente tem observado, as arboviroses, enfim, hantavírus, leishmaniose, toxoplasmose, e vários outros exemplos aí, cólera, enfim. Isso não é tema, é uma abordagem que se usa muito atualmente, mas esse problema né, vem aí acompanhando a humanidade há milênios. Bom, e aí outra aplicação aqui, né, do sequenciamento do coronavírus e de outros vírus patogênicos, né, é a gente poder identificar mutações no genoma viral. Então, por exemplo, aqui, se a gente for considerar o primeiro genoma do novo coronavírus a ser sequenciado, lá de um paciente, né, a amostra tinha sido coletada 26 de dezembro, mas foi só lá na segunda semana de janeiro que a sequência foi obtida. E aí depois, um outro paciente de 27 de fevereiro. O que foi observado no sequenciamento? Que o vírus desse outro paciente já tinha uma mutação, né, nessa posição aqui do aminoácido. Então, teve essa mutação aqui que levou a uma mudança do aminoácido, né, para uma isoleucina. E aí, num outro paciente aqui de 14 de março, em Pequim, teve várias outras mutações. E aí, na mesma época, vejam bem, aqui é o genoma de um indivíduo da segunda semana de março de Pequim.
Mesmo período, segunda semana de março, na Bélgica. São mutações não completamente, mas são mutações diferentes. Tem uma mutação que aparece nesse paciente que não está nesse paciente. E com isso, então, a gente pode observar que, dependendo da rota de transmissão, o vírus vai sofrendo mutações diferentes, né? Então, inclusive dentro do próprio indivíduo, o vírus vai se multiplicando, vai se replicando e pode ter mutações diferentes. Isso é muito comum, né? Esse tipo de observação é mais comum em doenças crônicas. Então, só para dar um exemplo, se a gente for coletar a amostra do indivíduo que seja infectado por HIV ou hepatite C, coleta a amostra no início da infecção, depois de 6 meses, depois de 1 ano, a gente pode montar aquelas árvores filogenéticas, observar a evolução do vírus dentro do próprio paciente. Isso é extremamente importante, por exemplo, para o tratamento com antiviral. Por que alguns pacientes eles passam a não responder a mais a um tratamento, por exemplo, com AZT ou a um antiviral de ação direta utilizado para tratar a hepatite C? Porque o vírus adquire mutações contra aquele antiviral. Então, para doenças crônicas, é extremamente importante esse acompanhamento genômico do vírus que está infectando um paciente. Para o caso aqui do coronavírus, o que a gente observa, né? Então, aqui de novo, aquele esqueminha mostrando o genoma do coronavírus. E aqui em cada posição nucleotídica tem essa linha comprida aqui. Quanto maior essa linha, significa que mais mutações foram identificadas nessa posição específica do genoma. Então, nessa flecha à esquerda, a gente vê regiões que são extremamente suscetíveis a mutações. Na flechinha da direita, a gente vê uns buracos aqui que não tem nenhuma linha, é porque são regiões extremamente conservadas do genoma. Essa informação é importante, por exemplo, para o desenho de testes de diagnóstico. O teste de diagnóstico, o padrão atualmente é a PCR, o RT-PCR, que é a transcrição reversa seguida da PCR, que é importante a gente desenhar os chamados primers, que vão anelar aqui no genoma, e se a gente pegar um primer numa região muito variada, se aquele vírus de um paciente específico tiver mutado, o primer não vai anelar e o resultado pode ser um falso negativo. Então, é importante que o desenho do primer seja especificamente para as regiões mais conservadas. Isso aí eu vou comentar, logo mais eu vou comentar de novo sobre a PCR, tá? Então, aqui alguns artigos que comentam sobre a importância do sequenciamento para a gente ter aí informações importantes sobre o genoma, né? Outras informações que a gente pode observar, né, a partir dessas análises. Por exemplo, entender a estabilidade de uma proteína e a transmissão viral. Então, por exemplo, uma das proteínas do genoma do coronavírus, essas análises de sequenciamento, tem mostrado que as regiões mais variáveis são aquelas que codificam a proteína spike, que é a proteína responsável por reconhecer o receptor da célula hospedeira, né? A ECA2, ou proteína, a enzima conversora de angiotensina. Ou seja, quanto mais variável essa proteína, a spike, mais o vírus pode se adaptar a um novo hospedeiro, que é o que aconteceu, então, com esse novo coronavírus. Essa região do genoma, ela tem uma alta taxa de mutação em relação a outras regiões. Bom, outro artigo aqui, né, que comenta como que a informação genômica tem sido utilizada para a gente conseguir lidar, né, com entender melhor as epidemias passadas e entender melhor a atual pandemia. Aqui esse outro artigo que comenta a importância da gente conhecer também a sequência genômica para identificar possíveis alvos moleculares para o desenho de drogas, né? A partir, então, de análises computacionais, uma vez tendo a sequência dos nucleotídeos, a gente pode predizer a sequência de aminoácidos, e com a sequência de aminoácidos existem já programas de bioinformática que a gente pode deduzir a estrutura da proteína. E conhecendo a estrutura da proteína, a gente pode fazer o chamado docking molecular ou
utilizando programas de biologia computacional, modelagem molecular, a gente pode entender como que uma droga já conhecida, já desenvolvida no mercado, poderia interagir com essas proteínas. Então, por exemplo, nesse artigo eles trazem uma tabela, aqui eu até cortei para mostrar diferentes proteínas do vírus, né? Então, por exemplo, uma proteína viral que poderia ser o alfa, a protease, ou aquela RNA, polimerase dependente de RNA, e algumas drogas no mercado, inclusive várias aí que são utilizadas para tratar outras infecções virais, como que elas poderiam interagir estruturalmente com essas proteínas, e aqui qual seria então, né, a capacidade delas interagirem com e dessa forma inibirem essas proteínas. E é o que vem sendo feito, né? Quando a gente pensa em os trabalhos com ivermectina e com cloroquina, então foram identificadas como sendo moléculas presentes já no mercado, já que a gente tem uma pressa, a gente não tem tempo para começar lá do zero a desenvolver uma nova molécula, levar aí 10 anos até chegar no antiviral. Não, vamos pegar o que já tem no mercado e vamos ver qual delas poderia bloquear uma dessas proteínas. Bom, o fato dessa molécula, como eu comentei, né, inclusive nesse próprio artigo, tinha lá ivermectina, cloroquina, o fato de estar na tabela e de mostrar que pode ter uma interação, não significa que vá em vivo inibir a atividade do vírus, né? Então, uma coisa é uma análise in sílico é quando a gente faz essas modelagens moleculares utilizando os programas no computador. Outra coisa é um teste in vitro, que a droga até pode interagir com a proteína viral, pode inibir o crescimento viral nas células. Outra coisa é uma análise em vivo, em modelos animais, e outra coisa vai ser um estudo clínico que de fato vai mostrar o efeito dessa droga no paciente, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito quando prescreve, porque aqui, então, teve um artigo que mostrou que a quercetina, então, é capaz de inibir o vírus, então vamos prescrever para o paciente. Não, isso é uma análise, né, feita por, de novo, computador ou laboratório ou estudo em animal. Temos que, então, passar para estudos de teste clínico, fase 1, fase 2, fase 3, até poder colocar no mercado, né? Mas, enfim, voltando aqui para a importância da gente entender o genoma, é que a partir, então, desse conhecimento do genoma, é que a gente pode começar a pensar em estudos que nos mostrem um caminho mais direcionado. E aí, como eu tinha comentado, aquele terceiro artigo que eu mencionei lá no início, no segundo slide, ele comenta sobre entender o fluxo, a dinâmica do patógeno no meio. Aqui, então, eu vou mostrar, em vez de mostrar, eu quero entrar no... Vocês estão acompanhando a minha tela ainda, né? Tudo bem em relação à sua tela, estamos acompanhando. Tá, então vou mostrar esse sitezinho aqui, o Next Strain, que ele foi criado para entender um pouquinho a Zika, né? Quando a gente teve a epidemia de Zika, só que desde 2015 ele vem sendo muito utilizado para outras infecções virais, como por exemplo a influenza, e agora para o novo coronavírus. Então, tentar dar um... Opa! Eu estava tentando dar um zoom, mas eu acho que eu vou ter que dar um zoom alto aqui. Então, o que mostra esse Next Strain? É um site baseado em estudos genômicos, né? Então, sequenciamento do genoma de vírus em várias regiões do mundo. E aqui para o coronavírus eu achei muito bacana. À direita tem um mapa, e quando eu der o play, vocês vão começar a ver essas bolinhas do mapa, elas vão começar a aparecer no mapa. Onde elas aparecem é onde foi coletada uma amostra de um indivíduo infectado, né, comprovadamente com Covid-19, infectado pelo SARS-CoV-2, e aí foi feito sequenciamento do genoma daquele vírus, e aí aparece aqui a posição que aquele genoma ocupa na árvore filogenética ou no cladograma da esquerda, tá? Então, no início eram a sequência lá dos
das amostras da Ásia. Então, quanto mais para a esquerda, mais próximo ao ancestral, ao primeiro caso lá de coronavírus, de Covid-19. Quanto mais para a direita, é porque esses vírus foram sofrendo mutação. Daqui a pouquinho aparece aqui aqueles primeiros casos sequenciados em São Paulo, né, dos pacientes aqui do Brasil, que vão aparecer aqui em laranja também, e aí vão aparecer na árvore, ó, aqui na árvore filogenética, aqueles primeiros casos. E aí, se a gente passa aqui o cursor em cima, a gente vê, isso ali era um indivíduo do Canadá, né, então Hong Kong, Inglaterra, enfim, aí a gente começa a ver toda a dinâmica, em amarelo aqui os da Europa. E aí a gente vê que o vírus, ele já tem clados diferentes, clusters, né, grupos diferentes, em função dessa evolução que ele vai sofrendo, né? E aí, por exemplo, se a gente pegar agora uma amostra aqui do Brasil, a gente consegue ver, de um indivíduo que chegou de viagem, a gente consegue ver mais ou menos por onde que ele andou. E aí, com isso, a gente traça um pouco a doença no meio. Eu acho bem bacana isso aqui, esse site, né? E aí ele nos dá várias informações, inclusive toda essa rota, possível rota migratória, de onde é que esse pessoal, essa gente aí andou, né? Ana, isso é o que é a epidemiologia genômica, né? De genômica, exatamente, molecular, epidemiologia genômica, né? E aí outras formas aí da gente mostrar, e aí a gente vê como rapidamente essa epidemia, né, se espalhou por todo o mundo. Aqui eu tinha colocado, os asteriscos, eram aqueles 2 primeiros pacientes sequenciados aqui no Brasil, ali pelo pessoal da USP. Até acho engraçado que surgiram novas expressões, né, a partir disso. Aquela coisa de o nosso coronavírus é o italiano, né, ou o nosso coronavírus é o chinês. Isso, exatamente, né? E justamente porque é o alemão, né? Porque varia muito de onde esse pessoal viajou. Por exemplo, o primeiro caso no Rio Grande do Sul foi de um empresário que tinha ido para uma feira de calçados na Itália, né? Naquela feira lá de modas da Itália e tal. Aí, por exemplo, em Santa Catarina, que teve uma turma que foi para um congresso na Alemanha, e aí voltaram também infectados com o coronavírus da Alemanha. Então, né, é bem interessante isso. E aí eu tinha comentado, né, que também para o desenho dos chamados primers, ou oligonucleotídeos, para a gente poder usar no teste padrão ouro de confirmação diagnóstico para a doença causada pelo coronavírus, pela Covid-19, né, para a Covid-19, que é a RT-PCR, Reverse Transcription, que é a transcrição reversa, seguida pela reação em cadeia da polimerase, né, ou em reação em cadeia da polimerase em tempo real, ou quantitativa, que é a qPCR. Tá? Então, como que isso é feito? São desenhados primers específicos que vão identificar o novo coronavírus. Que primers são esses? Bom, atualmente existem diferentes protocolos. Os primeiros que foram aceitos lá pelo CDC foi o protocolo de Berlim, que foi um protocolo alemão, que identifica ou amplifica as regiões que são as regiões lá do genoma correspondentes a RNA polimerase dependente de RNA, a proteína do envelope e a proteína N, do núcleo capsídeo. Ou também o protocolo do CDC, que era esse aqui da ORF1A, né, que é um da China, ou esse aqui, ORF1B, e da N, mas em função de algumas cepas virais estarem sofrendo mutações em algumas dessas regiões, foram desenhados outros primers também. Tá? Então, isso aí são... Por isso que, às vezes, no laboratório usa um par de primer, outro usa outro par de primer, porque existem diferentes protocolos aceitos pelo CDC. É importante utilizar mais de um par de primer justamente por isso. Digamos que aqui, se a gente usasse apenas a ORF1B, por exemplo,
Se o vírus daquele paciente tiver sofrido uma mutação exatamente nessa região, pode ter um falso negativo. Então, por isso que é importante ter sempre mais de uma região sendo amplificada. E aí, às vezes, também o laboratório diz lá que foi inconclusivo. Por que foi inconclusivo? Muito provavelmente porque teve só uma região amplificada e a outra não. E aí, geralmente, é testado daí uma outra região, enfim, aí se testa de novo, ou até manda para o sequenciamento para ter uma confirmação do caso. Tá? Então, aqui só falando um pouquinho da PCR, dessa técnica de RT-PCR, por que tem que fazer a transcrição reversa antes? Porque o vírus ele é de RNA, e a gente não tem como fazer amplificação do RNA. Primeiro tem que transformar o RNA em DNA. Então, é feita a transcrição reversa, né, transformar o RNA numa molécula de DNA, e depois esse DNA é utilizado na PCR. E a PCR em tempo real, que além do primer, emprega essas sondas fluorescentes. Então, no momento em que é amplificada essa cadeia aqui nucleotídica, né, sintetizada essa nova cadeia nucleotídica, a sonda vai emitir uma fluorescência. Então, ao longo da reação, né, dependendo do ciclo aqui da reação, são feitos cerca de 35 ciclos, então lá pelo ciclo 18, 20, a gente começa a ver a emissão da fluorescência quando tiver o vírus presente na amostra. Se não tiver vírus, a sonda não vai anelar, o primer não vai anelar, nem a sonda, portanto, não vai haver amplificação do sinal, que é o caso aqui que a gente observa nessas amostras à direita. Então, aqui são amostras... Oi? Eu estava aguardando essa pergunta para o final, mas eu acho que ela cabe aqui. Porque acredito que tu deve estar acompanhando que a ANS tinha incluído o exame de detecção do coronavírus no rol de procedimentos. E esse exame era o PCR. E a própria ANS, por uma liminar da Justiça, derrubou essa medida. E ela fala justamente que o exame tem uma alta ocorrência de alto percentual de falso negativo para justificar essa não inclusão desse exame. Então, tu tem mostrado toda uma especificidade, né, de quando o teste acontece, como ele é realizado, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim. Tá. Então, deixa eu um pouquinho mais adiante aqui, tá? Tá. Então, pode aqui, ser depois também, claro. Tá. Então, aqui são o resumão, né, de como é que é feito. Então, é feita a coleta de preferência aspirado de nasofaringe, mas em geral tem sido feito suave de nasofaringe ou de orofaringe, e que é aquele exame bem chatinho, né? Tem que colocar isso aqui não é exatamente um cotonete, é o suave ali, preferencialmente a extremidade tem que ser de nylon, de rayon, porque o algodão pode interferir depois no ensaio da PCR, tá? E aí é feita a coleta, então, dessa amostra, a extração do RNA, que inclusive agora no país a gente está com um déficit, tanto do swab quanto dos insumos para fazer a extração do RNA, e aí depois é feita, então, a chamada RT-PCR, que vai dar lá o sinal no equipamento. Bom, e aí a gente entra nesse ponto aqui que talvez responda um pouquinho essa pergunta, tá? Esse gráficozinho, esse esquema, ele está mostrando o quê, né? Aqui a exposição do indivíduo ao SARS-CoV, à esquerda. Aqui, quando começa a ter os sintomas, ou não, talvez ele não tenha sintomas. Aqui, quando ele está com o vírus, né, detectável, essa linha aqui vermelha. Quando o vírus pode ser isolado do trato respiratório, superior principalmente, essa curva aqui em vermelho. Ou seja, o cara começou a ter sintomas, até cerca de 7, 8 dias depois, a gente ainda talvez consegue pegar alguma coisa do vírus naquela amostra. Só que a maioria dos indivíduos, eles acabam coletando a amostra depois desse 7º dia, 8º dia. É o que a gente chama do timeliness
collection ou tempo de coleta, se ele foi oportuno ou se não foi oportuno. Geralmente não é uma coleta oportuna, ela é coletada depois do 7º, 8º dia, e aí muito provavelmente a carga viral vai estar baixa e pode dar o falso negativo na PCR. Então, isso é um dos problemas que a gente pode ter na PCR, depois eu vou mostrar outra figura bem interessante também. Bom, aí a partir desse início de sintomas, né, se o indivíduo de fato estiver infectado, ele também começa a produzir os anticorpos contra o coronavírus. Então, primeiro a gente tem um pico de IgA e IgM, e depois começa a subir também o IgG. Mas o IgM, para o coronavírus, tá? Para esse novo coronavírus, IgM e IgG começam a subir mais ou menos ao mesmo tempo que ali pelo 8º, 10º dia. Só que o IgM ele tem uma queda mais rapidamente, né? Enquanto o IgG ele perdura um pouco mais. De novo, como é uma infecção relativamente recente, a gente não sabe se essa imunidade dura por 2, 3, 6, 12 ou 24 meses. Ainda é muito cedo para a gente saber quanto que vai durar essa imunidade, tampouco se esses anticorpos eles são protetivos contra uma nova infecção. O fato de a gente desenvolver anticorpos não quer dizer que eles protejam contra uma outra infecção, né? Nem que eles sejam neutralizantes contra o vírus. Tá? E aí outra coisa interessante, que é o que está mostrado nesse slide aqui, é que aqui, ó, pacientes que têm um quadro crítico, então aqui o que eles fizeram? Eles pegaram pacientes com quadros críticos, severos, moderados ou leves, né? Então, em cima os mais graves, embaixo os mais leves. Amostra de nasofaringe ou orofaringe, lavado brônquico ou trato respiratório inferior, plasma, fezes e também trato urinário, aqui urina, enfim. E aqui o tempo, né, de coleta, dias após o início dos sintomas. O que eles observaram? Que para indivíduos com quadro mais crítico, mais severo, a gente tem uma positividade por PCR no trato respiratório, em amostras do trato respiratório superior e inferior, que perdura aí, né, até 15, 20 dias depois do início dos sintomas. Mas em indivíduos com sintomas leves, nos primeiros dias a gente até pode ter aqui positividade no trato respiratório superior, mas depois já fica negativo para outras amostras. Só que, por exemplo, esse indivíduo aqui, ele já estava negativo, com sintomas moderados, eles estavam negativos para amostras do trato respiratório superior, mas eles ainda poderiam estar positivos para amostras do trato respiratório inferior. Só que dificilmente um indivíduo assintomático ou com sintoma leve vai fazer uma biópsia de pulmão ou um lavado brônquico para fazer o teste, né? Geralmente a gente faz o swab nasal, que tem uma carga viral relativamente baixa. Então, talvez seja por isso, né, respondendo a pergunta, talvez seja por isso que não tenha sido recomendado como uma garantia, né, principalmente considerando a amostra que geralmente é coletada. Então, aqui, além da PCR, a gente tem também, lembrando, esses testes sorológicos que eu tinha comentado, mas, de novo, o teste sorológico, ele não me diz se o indivíduo está infectado, mas sim se ele já teve contato ou não, porque, em geral, ele vai detectar aqui só os anticorpos, né, quando a pessoa nem tem mais os sintomas, muitas vezes nem tem mais os sintomas. Não sei se respondi um pouco a pergunta sobre a PCR do falso negativo. Sim, eu entendo, né? Na verdade, não é nem um falso positivo, negativo, eu diria que é sem a presença de infecção aguda naquele momento, né? Mas é que entra numa discussão de que... Mas a PCR justamente quando o teste é feito, né? Mas a PCR... Eles falam do PCR. Uhum. Ah, tá. Eu cheguei a ver. Acho que, na realidade, o que a gente tem é
é uma justificativa, mas essa justificativa acaba sendo uma forma de driblar, né, a questão do custeio mesmo, porque não, até hoje eu já li bastante sobre teste diagnóstico de Covid, né, já vi várias aulas até no curso e fora desse curso, e não tem muita dúvida de que esse seria o padrão ouro. Então, a RT-PCR é o padrão ouro. Né, perto de outras alternativas diagnósticas. Exatamente, até porque assim, para ver se o indivíduo está infectado, é a RT-PCR, né? Porque os testes chamados rápidos, que são de IgM e IgG, ele não me diz muito em relação a... Até porque o indivíduo que começa com sintoma agora, dificilmente ele vai positivar para IgM ou IgG, né? Sim. Então, mas enfim. Então, toda a importância também que eu tinha comentado dessas análises moleculares para a gente fazer essa vigilância epidemiológica, né? A importância desse diagnóstico para medidas também inclusive dessas medidas de distanciamento social, né? Para a gente entender como que está a epidemia na população naquele momento. Então, aqui também é outra imagem que eu gosto bastante, mostrando justamente o tempo que perdura essas respostas todas, a aplicação desses testes, dependendo do início dos sintomas, né? Bom, e aí outra coisa que eu comentei na semana passada, porque o projeto que eu estou tocando agora aqui na UFSC, porque eu tive um apoio tanto da universidade quanto da FAPERGS, é para fazer não só o sequenciamento do genoma do vírus, mas também uma análise de microbioma e de viroma do trato respiratório desses indivíduos infectados, né? Então, comentar um pouquinho do que não só o conhecimento do vírus é importante para entender o quadro do paciente, né? Mas também o microbioma, toda aquela população de organismos que habitam ali esse trato respiratório. Então, aqui, falar um pouquinho sobre essa interação que existe entre bactérias e vírus no trato respiratório. Então, por exemplo, hemaglutinina do vírus influenza e a própria proteína S do coronavírus, elas são proteínas que têm que ser ativadas, elas precisam ser clivadas para poder interagir com o receptor da célula hospedeira. E quem que faz essa clivagem? Serinoproteases, no caso de vírus influenza, e proteases catepsina-like, no caso do coronavírus. E essas enzimas, tanto serinoproteases quanto as catepsina-like proteases, elas podem ser produzidas tanto pelo próprio hospedeiro, como por bactérias presentes no trato respiratório. Então, existem vários trabalhos que mostram a participação de serinoproteases produzidas por bactérias na ativação dessas proteínas virais e aumento da interação dos vírus, né, com a célula hospedeira, ou seja, elas facilitam a entrada do vírus, essas bactérias podem facilitar a entrada dos vírus no trato respiratório do hospedeiro. Isso aqui foi um trabalho de um aluno meu de doutorado, que ele trabalhou com microbioma de indivíduos hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave, positivos para o vírus influenza, que é o caso aqui desses pacientes HIV, né, que é positivo para influenza A, e aqui à direita os que eram negativos para influenza A. As bolas é a população de cada uma dessas bactérias mostradas aqui à esquerda. Então, aqui são grupos, né, de bactérias. Então, a Citenobacter, Paracoccus, Staphylococcus, Streptococcus, enfim, diferentes grupos aqui, famílias de bactérias. E as bolas, de novo, né, o tamanho da população, o quanto que aquelas bactérias estavam presentes em cada um desses pacientes. E aí a gente vê que existe esse perfil da comunidade bacteriana pode caracterizar
um indivíduo que seja positivo ou negativo para um determinado vírus respiratório. Então, é isso que a gente pretende fazer agora nesse projeto com coronavírus. A gente vai fazer a análise do microbioma de indivíduos hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave, que foram positivos por PCR para SARS-CoV-2 e comparar com aqueles que foram negativos para SARS-CoV-2. Tá? Aqui um outro trabalho que mostra, então, como vírus, bactérias e outros fatores podem interferir nos quadros clínicos de doenças respiratórias. Aqui eles fazem análise não só de vírus e bactérias, mas outros fatores, outras variáveis demográficas e até mesmo história clínica. Aqui, nesse exemplo bem embaixo, eles estão comparando, se o indivíduo está na Europa ou Estados Unidos, se é do sexo masculino ou feminino, se fuma ou não fuma, quais dessas variáveis podem contribuir para a exacerbação do quadro clínico de uma infecção respiratória. Aqui eles mostram, nesse caso aqui, que comorbidades como, por exemplo, hipertensão, são fatores que mostraram uma associação positiva. E aqui também, alguns grupos de bactérias tiveram uma associação positiva ou negativa com a exacerbação daquele quadro clínico. Enfim, é esse aqui que é o projeto que a gente teve ao apoio da FAPERGS e também da universidade. O trabalho vem trabalhando há bastante tempo já em parceria, uma grande parceria, essencial para esses trabalhos, com a Tatiana Gregianini, do LACEN, e com a Letícia Martins, que é da Vigilância Epidemiológica do Estado. E agora, para o projeto do coronavírus, mais especificamente, minha colega, atualmente, também de UFSCPA, mas a gente foi colega durante toda a pós-graduação, a professora Adriana Seixas, as pós-docs da UFSCPA, Ana Paula Varela, Mutere Varela e a Janira, e a Fabiana, que trabalha no IPVDF, e elas têm bastante experiência já com microbioma e com viroma, e também tenho alunas de mestrado, a Fabiana, a Fernanda Carpegiani, um aluno de mestrado que é o Amaury Duarte, está trabalhando em parceria com o Marcelo Gomes, lá da Fiocruz, que é um dos responsáveis por fazer todas as curvas epidêmicas, e também tem a Veridiane Pichait, que é aluna de iniciação científica da UFSCPA. Então, resumindo aí os vários aspectos que eu acho que a gente tem que abordar ao tentar entender um pouquinho a COVID. Então, esses aspectos todos de virologia, imunobiologia, entender toda a entrada do vírus e replicação na célula, toda essa parte que eu comentei, imunologia, também entender a genética do hospedeiro, as características genéticas dos indivíduos, por que uns respondem de uma forma à infecção e outros respondem de outra forma. Enfim, são vários aspectos que a gente ainda tem que entender. O pessoal da patologia, tem muitos pesquisadores questionando sobre fazer as biópsias, também de tecido, para a gente entender em quais órgãos o vírus aparece, já que ele tem essa afinidade pela ECA2, que está presente não só nos pulmões, mas vários outros tecidos do corpo, Então, voltando à epidemiologia molecular, a ideia é justamente essa, a gente tentar obter dados moleculares e dados epidemiológicos para conhecer melhor o agente infeccioso, a severidade da doença, essa interação de patógeno hospedeiro, e com isso, de uma certa forma, direta ou indiretamente, a gente contribuir para essas medidas em saúde pública, controle da doença e, no futuro, evitar novos surtos e infecções, Na verdade, pelo que a gente já conhecia da SARS-CoV de 2002, 2003, poderia ter sido um pouco mais rápida essa resposta, principalmente no que diz respeito a fechamento rápido de fronteiras, E com isso poderia ter evitado a pandemia. Mas, enfim, agora não adianta a gente pensar no que aconteceu, mas sim no que a gente pode evitar futuramente. E aí o que eu tinha para apresentar era isso. Eu comentei, olha, mais ou menos 1 hora de apresentação, e foi justamente aí o tempo que eu acabei levando,
Então, peço desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, mas é que eu não consigo falar sem trazer um pouco dessa base, né? Acho que é importante abordar bem essa parte básica, porque senão as coisas ficam parecendo muito simples, e elas não são tão simples assim. Eu ouvi falar que tu vai fazer uma prova depois para ver se a gente aprendeu o que tu estava colocando aí na tua exposição. Já estão com medo da prova, que já estão perguntando aqui se foi gravado para poder, né, estudar. De novo, Mas eu achei muito bom que você fez toda essa explicação, porque no curso, acho que foi uma das partes que a gente não tinha trazido ainda, né? Pelo menos não em uma videoaula completa, né? Aparece em algumas discussões, mas a gente não tinha trazido dessa forma, então achei bem pertinente, a gente gostou muito. Que bom. Porque às vezes parece muito fácil. Porque é RT-PCR, mas por que foi inconclusivo? Não, porque essa droga aqui inibe o crescimento viral e não sei quanto por cento, então vou, né, prescrever para paciente. Né? Então, assim, é muito mais complexa essa questão de genômica viral, porque são vírus de RNA, né? E o RNA, a replicação do RNA está muito mais suscetível a erros durante a replicação, ou seja, taxas de mutação muito mais altas do que se fosse DNA. Por isso que os vírus que são de DNA, eles não têm, assim, uma evolução tão rápida, né? Uma pergunta até que surgiu quando eu estava discutindo com o grupo da Denusa ontem, é que o HIV... a gente usa a carga viral até para ver a eficácia do tratamento e ver se está respondendo. Já o SARS-CoV-2, a carga viral, ela é vista mais como transmissibilidade e não tem ouvido muito como marcador de tratamento. Isso tu acha que vai ocorrer também? É que assim, é uma doença aguda, né? Ele fica aí, parece que fica até mais do que se imaginava. Os sintomas são geralmente, quer dizer, a permanência do vírus no trato respiratório superior que nem mostra ali, né, aquele desenho que tinha os quadros severos e os quadros mais leves. No trato respiratório superior, ele é mais agudo, dura ali uma semana. Trato respiratório inferior, se for uma infecção mais severa, né, se o vírus estiver mesmo lá mais no trato respiratório inferior, vai demorar um pouco mais. Então, para o tratamento, eu acho que acaba não sendo muito significativo, né? Porque, por exemplo, assim, né, pra hepatite, por exemplo, hepatite B, hepatite C, que é um tratamento crônico. O indivíduo, ao longo da vida, ele tem que fazer uso daquele antiviral. Então, por isso que é importante a gente ver se a carga viral começa a aumentar, muito provavelmente o vírus desenvolveu uma resistência àquele antiviral que está sendo utilizado. Então, é melhor tentar prescrever um outro antiviral. Agora, no caso dessas infecções mais agudas, que é o que parece ser o coronavírus por enquanto, né, não teria muito sentido, assim. O próprio sintoma já diz qual que é a gravidade ali, né, da doença. Quais as semelhanças e diferenças entre o HIV e o SARS-CoV-2, Ana? É que nem tu comparar ser humano com mosquito ou com fungo. Completamente diferente. É completamente diferente. Deixa eu mostrar aqui, enquanto eu vou comentando com vocês, né? Por exemplo, os coronavírus entre eles. Tem muita gente, mas por que os coronavírus causam tais sintomas e os outros não causam nada? É que nem a gente comparar felinos. Eu gosto de fazer essa analogia com felinos. A gente tem o gato doméstico, que no máximo vai te dar um arranhãozinho, que são esses coronavírus endêmicos, que eu comentei, causam esses resfriados anuais. E a gente tem o tigre e o leão, que podem te matar.
que são esses coronavírus, né, mais graves. Então, a taxonomia é fundamental para entender, né? Fundamental para entender. Então, eu quero achar aqui uma imagem que eu gosto muito, quando eu falo sobre os vírus, né? Vou compartilhar novamente a tela. Gostaram da comparação com os felinos? Ah, gostaram? Essa situação toda com o coronavírus me lembra muito a questão da oncologia e de como as pessoas confundem, né? Então, você vê que muitas vezes falam de câncer como se fosse uma doença só, né? A gente tem até o histórico lá da fosfoetilonamina, né? Como se fosse possível resolver em uma tacada só. E as pessoas têm muita dificuldade de entender essa questão da família de vírus, porque elas acham que o vírus é uma coisa só, é uma coisa pequenininha, né? E que todos os vírus são mais ou menos iguais. Tanto é que a primeira, né, intuitivamente, a primeira coisa é ver outros antivirais, né, que já são usados, para ver se não funciona com esse. E agora também eu lembrei dessa questão da oncologia por causa da discussão com a ivermectina, né? A questão da dose. A dose teria que ser tão alta que não compensa usar. Então, lembrou a questão da quimioterapia, né? Eu suporto esse tratamento, tem tanto evento adverso que a questão não é só se ele mata a célula cancerosa, mas também se o paciente suporta o tratamento a ser recebido, né? Exatamente, toda essa questão daí da genotoxicidade, da citotoxicidade, né? O quanto que aquilo ali pode... Inclusive, a gente tem um laboratório de genética toxicológica na universidade, né? Da professora Jennifer Saf e da Dinara Moura, e elas fazem justamente análise, elas têm parceria com vários laboratórios que desenvolvem, laboratórios de pesquisa, né, que tem parceria com desenvolvimento de medicamentos, elas fazem justamente os testes de genotoxicidade e citotoxicidade, principalmente para drogas, para quimioterápicos, né, que elas trabalham bastante. Então, todas essas drogas têm que passar, todas essas moléculas têm que passar por esses testes. Né? Então, aqui, ó, Ayrton, a gente vê nessa figurinha... Está aqui, ó, os vírus de RNA, então tanto o corona quanto os retrovírus são vírus cujo material genético é RNA. O coronavírus, ele tem um genoma helicoidal, uma estrutura helicoidal, né, enquanto que o retrovírus é icosaédrico. Deixa eu até dar um zoom aqui. Opa. Tá dando para ver aí a tela? Sim, sim, muito bem. Ó, então aqui, né, retrovírus. O corona é senso positivo, apesar de estar mostrando aqui negativo, ele é senso... Ah, não, tá aqui, ó. É fita dupla senso positivo. O retrovírus também, tá? Mas o tamanho do genoma é completamente diferente, o tamanho do vírus é muito diferente. O retrovírus tem a transcriptase reversa, que o coronavírus não tem, né? Ele tem uma RNA polimerase dependente de RNA. Então, a enzima que faz a replicação viral é muito diferente entre esses dois vírus. Outra coisa, o retrovírus se integra no genoma do hospedeiro, né? Ele pode se integrar no genoma humano, por exemplo, enquanto que o coronavírus não... Eu desconheço, né, qualquer trabalho que mostre isso. Então, aqui também, ó, mostrando o coronavírus, que está aqui, né? Então, fita simples, enfim, são... E aqui, o HIV está aqui, ó, tem 2 segmentos de RNA, né? Então, tem, enfim, são muitas diferenças, né? E aqui é essa variedade de vírus a animais. O que eu estou mostrando aqui são os vírus que infectam animais, né? Fora aqueles vírus de planta. Então, e aqui são os vírus de material genético DNA que eu tinha comentado com vocês, né? Vários outros aqui. Então, vírus, assim, é um mundo à parte, né? Ana, e
e a profilaxia nessa lógica, né, que tu mostrou do que a gente conhece dos coronavírus, assim. Das vacinas? Não, porque as pessoas estão falando não de vacina, é justamente isso a minha pergunta, né? Se eu faço tomar, por exemplo, ivermectina para fazer profilaxia, então essa lógica, né, de que a gente já se conhece sobre as infecções respiratórias, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Não existe profilaxia a não ser uma vacina, né? Uhum. Então, para um vírus totalmente emergente, a gente não tem profilaxia. Importante a gente estar com uma boa saúde, né? Por exemplo, mesmo lá o influenza de 2009, né? Que agora ele não é mais o pandêmico, ele é o sazonal, que é o H1N1 sazonal, ele segue circulando, né? Quer dizer, o pandêmico ele segue circulando, mas a gente já chama ele de sazonal. Tem vacina, por isso também que não teve tanta gente assim infectada, porque a gente já tinha antiviral e já tinha vacina, afinal de contas, a influenza é o vírus respiratório mais estudado e um dos vírus mais estudados no mundo, né? E todos os anos a gente toma vacina. Para esses outros vírus, para vírus respiratório sincicial, eu acho que já tem vacina sendo desenvolvida. Para o SARS-CoV, eu até fui voluntária lá no NIAID em 2005 para uma vacina daquele SARS-CoV de 2002, 2003, só que não existe uma profilaxia, né? Existe o antiviral ou a vacina, quer dizer, não existe medicamento que seja profilaxia. Existe tu ter uma boa saúde para caso fique infectado, não ter um sintoma muito grave, um quadro clínico muito grave. Existem as medidas de cuidado, por exemplo, eu sou uma que, quando começa a chegar muito inverno, eu evito muito beijinho e aperto de mão, naturalmente, né? Em aeroporto eu já fico um pouco de cabelo em pé, entra num avião, tem alguém espirrando perto de mim, eu não sei de onde é que aquela pessoa está vindo, eu já me preocupo, isso desde que eu comecei a trabalhar com infecções respiratórias virais. Né? Então, profilaxia é a gente seguir etiquetas de respiratórias, né? De espirrar e de evitar contato muito próximo, se vacinar no caso de infecções para as quais existem vacina, e quando tiver qualquer sintoma, evitar contato com outras pessoas. Né? Tô meio fechada, mas eu vou trabalhar. Começar a usar máscara, que inclusive assim, né, os asiáticos, eles usam máscara para eles não contaminarem outras pessoas, não é para eles não se contaminarem por causa de outros indivíduos, né? Então, eu não sei, eu não sou infectologista nem médica para recomendar o não uso de qualquer medicamento, mas eu não, pessoalmente, eu não tomo, né? Ana, eu acho que essa pergunta da Karine, e até algumas coisas que eu percebi na sua fala, eu vi que em alguns momentos você tomou o cuidado de reformular a frase para deixar mais claro, porque a gente está num momento onde tudo é divulgado, a gente... Muita polêmica. Muita polêmica. Muito achismo. Também de pegarem, né, trechos e tirar o contexto. A gente não espera que isso aconteça aqui, é um contexto de um curso, a gente não teve nenhum problema, mas a gente sabe, né, que existe isso. E acho que a pergunta da Karine também tem um pouco dessa questão, porque a gente tem visto, nós professores que sabemos a resposta da pergunta, nos colocando na situação de fazer uma pergunta que às vezes é totalmente descabida, que a gente sabe que é, né, descabida, mas até para ter novas formas de se dizer o que já foi dito de tantas outras maneiras. Que não existe nenhuma evidência científica que aquilo ali tem algum efeito. Então não é assim, porque agora digamos, que daqui a um ano provem que teste clínico, que esses medicamentos que estão usando, A, B ou C, que tem um monte de gente dizendo, porque não funciona.
Se provarem daqui a alguns meses, semanas, meses ou anos, que realmente tem efeito clínico, com estudo, com bom embasamento, bom método científico, fase 1, fase 2, fase 3, né? Comprovarem, não vou eu deixar de usar, porque agora, nesse momento, com base no que se tem de evidência nesse momento, eu estou dizendo que não funciona. Né? Então, a ciência é isso. A ciência, ela serve para a gente ir atrás até encontrar ou não evidência de que aquilo ali está certo ou não está certo, ou existe ou não existe. Né? Então, é a mesma coisa assim, ó. Ah, porque tu dizia que não ia tomar o sulfato de oseltamivir para o influenza. Bom, mas agora já está comprovado que ele é um antiviral com efeito, né, desejado. Então, eu vou tomar se eu estiver infectada com influenza. Porque agora já... Né, então, aí é que tá. Quando tu diz não, não é porque... não funciona, porque ainda não foram feitos estudos que mostrem a eficácia de uma forma positiva, mas sim nula ou negativa. Então, vários desses aí, a gente sabe que ou é a mesma coisa, porque inclusive a maioria das pessoas são assintomáticas ou recuperam muito facilmente. Né? Então, o fato de eu ter recuperado não é porque eu tomei vitamina D e fui para o sol. Mas o tratamento ainda faz algum sentido ter essa discussão, né? De que não tem evidência, mas ainda assim eu prefiro fazer isso. É ilógico, mas ainda daria para pensar de alguma forma. Mas a questão de prevenir uma infecção viral usando qualquer medicamento sintético que a gente conheça hoje, que não seja, né, uma vacina, que daí tem outra lógica de funcionamento, foge de qualquer raciocínio lógico mesmo, né? Exatamente. E de novo, para qualquer infecção viral, né? E aí, o que pode acontecer, né? O que a gente tem observado muito? Mas eu já estou tomando isso aí, então eu nem vou usar máscara, eu já estou protegido. É pior ainda, porque pode dar uma sensação falsa de proteção. Isso é mais grave ainda, né? Concordo plenamente. E era nesse sentido mesmo o meu comentário. E eu nem ia comentar, mas já falando, é porque eu ouvi assim, vou tomar tal medicamento porque se não for não funcionar como profilaxia do coronavírus, pelo menos sem vermes eu vou ficar, né? E, enfim, esse tipo de comentário que a gente gostaria de levar informação, né? Mas mudando um pouquinho de assunto, no início a gente, pelo menos algumas pesquisas e falas que eu ouvi, o vírus não tinha muita mutação, né? E eu achei bem interessante o que tu colocou da questão que o primer para fazer o teste do PCR, ele tem que ser justamente identificar regiões que não tenham muita mutação. Daí, nesse sentido, a gente pode ter falha do PCR, então, nessa situação específica, se eu não tenho um primer adequado, é isso? Sim, por isso que é importante ter mais de um par de primer, porque daí, se um der negativo, e tiver mais 2 que dê positivo, é maior, quer dizer, é maior a chance de tu conseguir detectar o que é de fato positivo. Se a gente tiver só um par de primer ali no kit, né, se for fazer a PCR só com um marcador ou par de primer e der negativo, poderia ser um positivo que deu negativo, né, poderia ser um falso negativo, que deu negativo pelo fato do primer não ter se anelado. Por isso que são desenhados primers para diferentes regiões. Ana, eu vi que você foi respondendo a Amanda aqui no chat, mas vou registrar que a Amanda foi a mais participativa aqui no chat. Amanda, vai estar gravado, tudo fica gravado e fica disponível lá na playlist depois. A playlist a Karine colocou aqui antes, vou colocar de novo para ter certeza que você tem acesso.
Ana, vou fazer uma pergunta totalmente descabida, mas foi uma pergunta que a gente recebeu em um grupo de apoio, né? E em outro contexto, não no contexto do curso, de pessoas mais leigas. E aí, gostaria de ver como que você ia responder isso. A pergunta da pessoa... A prova é eu que estou respondendo a prova agora. Não, a gente tem que aproveitar, porque a gente dá uma resposta, mas a gente tendo especialista aqui, né, vamos aproveitar. A pergunta da pessoa foi se o RT-PCR poderia dar falso positivo com vírus morto. Olha a pergunta que a gente recebeu. Bom, então, em primeiro lugar, Amanda, eu adorei também as tuas perguntas, viu, e teus comentários ali. Eu gosto muito, assim, de falar, às vezes até falo demais. Então, enfim. E aí, bom, vírus morto, vírus inativado. Se tiver, é porque o indivíduo já estava, de fato, infectado, né? Então, qualquer fragmento do vírus, o vírus pode estar presente na pessoa sem estar se replicando mais, né? Pode estar ali já ter parado de se replicar, mas aquele indivíduo, em algum momento, ele foi, de fato, infectado, né? Inclusive, detectar material genético numa amostra não significa que tenha o vírus na amostra. De fato, pode estar detectando só fragmentos do genoma. Inclusive, existem alguns kits de diagnóstico que são baseados na detecção viral, mas não do RNA viral, mas sim de proteínas virais. Para dengue, a gente utiliza essa detecção do NS1 lá da dengue, e para o próprio coronavírus também tem um kit, mas ele não está sendo muito utilizado, que é a detecção de uma proteína viral. Agora também, que identificaram coronavírus nas águas, não sei de onde. Fragmentos de genoma do vírus, né? Uma coisa é tu ter o vírus, que aí tu pega daquela amostra, seja do aspirado nas faringes, seja de uma amostra de superfície, e consiga inocular numa célula e fazer ele se replicar na célula. Isso seria o vírus viável. Outra coisa, apesar de não ser um ser vivo, a gente diz que o vírus está viável, ele consegue ainda assim se replicar e formar novas partículas virais. Outra coisa é tu ter fragmentos só do vírus, né? Então, um falso positivo seria um positivo, né? Então, o que poderia ser um falso positivo? Contaminação de amostra. Então, por isso que é sempre importante a gente ter um controle negativo em todas as análises que são feitas. A gente tem que ter um controle negativo para ter certeza que não foi um reagente que estava contaminado, né, por fragmentos do vírus. Não, achei ótima a resposta, foi muito parecida com o que a gente deu, mas é muito difícil para quem não estuda vírus, né, entender o conceito de que ele não é um ser vivo. As pessoas imaginam ele como um pequeno monstrinho, né? Quando você pede para as crianças desenharem, elas inclusive colocam, né, uma carinha nele. E acho que é assim que a maioria imagina um vírus, né? Eu acho que é extremamente importante também a gente dizer que existem milhões de vírus agora no corpo de qualquer um de nós, e muitos deles não estão causando nada na gente, pelo contrário, assim como bactérias. Sem bactérias a gente não conseguiria nem digerir direito os alimentos, a gente não teria proteção, né, contra um monte de coisa aí do meio ambiente. Então, assim como bactérias e fungos fazem parte do nosso corpo, né, os vírus também. Só que esses vírus que na gente não causam nada, muitas vezes eles podem causar uma doença em outros animais. Então, de novo, aquele conceito de uma única saúde que eu tinha comentado lá no início. A gente não sabe como que um vírus humano pode agir no corpo de um gato, de um cachorro, de um animalzinho de estimação que a gente tem em casa. Por isso que é importante a gente também respeitar a saúde do animal, né? O pessoal adora beijar e levar para dormir junto, o gato, o cachorro, não sei mais o quê, mas é importante a gente cuidar com a saúde deles também. A gente pode estar passando várias doenças para esses animais sem saber, porque nem sempre o que causa doença num animal vai causar na gente,
e vice-versa, né? Eu fico impressionada com a questão de como a gente tem se comunicado e como a gente tem tomado mais cuidado ao se comunicar, com essa questão da dificuldade da compreensão de como esses exames são feitos, né? Porque é querer muito que a população entenda o que é um falso positivo, um falso negativo a essa altura. E fico impressionada também com a angústia que as pessoas têm, com essa pressa de que se resolva logo, sendo que a gente sabe que não é uma coisa que se resolve, né? Porque o vírus ainda pode mutar, muita coisa pode acontecer. A gente tem visto algumas notícias, né, sobre novos vírus sendo detectados. Saiu uma da Fiocruz mesmo, né, desse monitoramento que eles fazem, né, de uma nova cepa que não identificada. A gente tem visto a questão da peste bubônica, que parece que voltou em algumas regiões. Tem o ebola, que nunca foi embora, né, que é super... e que é um problema, né? Então, o ebola é um problema muito mais grave, né, do que o ebola é um exemplo de um vírus que ele era muito mais letal, né? Lá na década de 70, aqueles casos, aqueles surtos mais graves que ocorreram, que tinha 90% de mortalidade, né? Mas o que acontecia? Ele era tão rápida todo o desenvolvimento da doença, né? Todo o curso da doença, ele era tão rápido que dizimava ali um vilarejo inteiro, 190 pessoas em uma semana. Aí o vírus mutou, se tornou menos patogênico, então em vez de matar 90%, ele mata 60%, só que com isso ele teve mais tempo de se espalhar, né? Então, é aquilo que a gente fala, do ponto de vista de saúde pública, é melhor que seja 90% de letalidade que mate um vilarejo inteiro, do que seja 60% de letalidade, mas é aquele vilarejo de 200 pessoas, do que seja 60% de letalidade e atinja milhões de pessoas em alguns países, né? E é um paralelo bem interessante com o que a gente está vivenciando agora, né? Porque a letalidade do coronavírus não é das maiores, não é, né? tão alta. Se for comparar com o MERS, que chegou a 30%, esse é bem menos letal, né? Então, falam muito numa grande pandemia que ainda está por vir, né? O pessoal que trabalha muito com as pandemias, que essa aqui é só um spoiler do que ainda poderia acontecer se fosse um vírus muito mais letal, né? Que tivesse aí 60% de letalidade. Seria muito mais grave. E o comentário é que o risco maior é que esse novo vírus, para causar a pandemia, venha da Amazônia, né? Pela destruição do habitat, da biodiversidade de uma série de animais, né? A gente publicou um artigo agora no início do ano, publiquei junto com o pessoal da URGS, também acho que até teve pesquisadores, enfim, foi uma colaboração aí de vários pesquisadores, falando sobre justamente a biodiversidade na Amazônia e as doenças infecciosas, né? Então, justamente, quanto mais próximo a gente estiver do ambiente que não é nosso, né? Enfim, não que não seja nosso, mas que tem aí muita vida selvagem, que possa ter essa grande diversidade de vírus potencialmente patogênicos para o ser humano, mas a gente vai ter esse spillover de patógenos do meio ou de outros animais para nós, e o risco de uma pandemia se torna muito, muito grande. E é interessante assim, ó, a pandemia é humana, né? A doença, a pandemia é humana, o vírus é natural, mas a pandemia é do ser humano, né? A gente é que instalou a pandemia, não foi o vírus, o culpado não é o vírus. Não fale isso, que você vai acabar presa daqui a pouco. Ainda mais que o vírus é comunista. O vírus é comunista. Porque assim, a evolução viral, isso é uma coisa natural, faz parte, só que existem condições que propiciam uma pandemia, a adaptação do vírus para um novo hospedeiro.
Então, é o desmatamento, a proximidade com esses outros animais, que aumenta a chance de por exemplo, esse vírus muito provavelmente já estava circulando em seres humanos ali por outubro de 2019. Só que ele foi sofrendo essas mutações lá na proteína spike que eu comentei, até se adaptar de uma forma que começou a infectar os órgãos, trato respiratório, enfim, né? E assim como ele pode sofrer mutações que vai reduzir a patogenicidade dele. Então, de novo, essas mutações, elas são aleatórias. E aí o vírus pode sofrer mutações que vai reduzir a capacidade dele de infectar. A gente não tem como saber, predizer isso, né? Agora, no momento que ele se instala, cabe a nós controlar ou não o espalhamento dele de um ser humano para outro. E isso a gente tem como controlar. Agora, a instalação dele no ser humano é um evento natural. Bom, a gente está chegando no final, porque a gente já até ultrapassou o horário. Acho que a gente ficaria a tarde inteira. Espero não ter levantado tantas polêmicas assim. Não, imagina. E até se a gente fosse entrar no campo das teorias da conspiração, a gente teria muita coisa para discutir. Então, vamos terminar esperando que o Bill Gates esteja sensibilizado e não solte o novo vírus da outra pandemia, porque a desse, né, já está de bom tamanho. E que produza bastante vials, porque agora o grande desafio, que eles, inclusive, estão investindo muito é na produção das vials, né? Porque, sim, ok, aí a gente tem vacina, só que a gente tem que distribuir vacina para bilhões de pessoas. Bom, como é que a gente vai distribuir? O que o Bill Gates sacou? Precisa investir nos tubinhos. As teorias de conspiração, elas são tão esquizofrênicas, né, que a teoria é que a gente não use cloroquina ou ivermectina porque é barato, mas a indústria está produzindo, né, medicamentos mais caros. Mas os medicamentos mais caros também não estão aí, né? Então, as teorias são, assim, é muito fácil identificar o quanto elas são apuradas, né? Melhor discutir a teoria da evolução, né? Que essa sim vale a pena, né? Mas não sei agora, então, o Ministério da Educação agora também está, né? Pois é, bom. É melhor a gente não entrar na polêmica agora no final. Não, evitar politizar qualquer coisa, porque eu gosto dos vírus, porque eles não tomam posição política nenhuma. Não, eles são bem democráticos. Eles seguem a ordem natural e evolutiva. Bom, então, a gente quer agradecer, né? Então, agradecer muito bom, Ana. Que bom, prazer novamente, parabéns novamente também pelo curso, né? Essa iniciativa. Legal. Bom, então a gente está fechando a gravação agora. Boa tarde, um bom resto de semana a todos. Qualquer coisa lá que queiram perguntar, eu tenho o Instagram, é ana.gorini.veiga. Um abraço para Amanda. A gente vai colocar... Um abraço para a Karine. A gente pode colocar na descrição do vídeo, né, Karine? Isso, ana.gorini.veiga. E Ana Gorini da Veiga no Facebook, tá bom, pessoal? Tá bem. Obrigado. Um grande abraço. Obrigada, Ana, muito obrigada, foi ótimo. Que bom, Karine, que bom que vocês gostaram. Um beijão a todos. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau.